Olá galera! Primeiramente, sejam muito bem-vindos ao canal Brasil Já, seu portal de notícias. Hoje você vai descobrir quem são os apoiadores da Rússia nesta invasão à Ucrânia. Mas antes, não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal para receber mais notícias como este. Antes mesmo de lançar uma invasão total da Ucrânia, a Rússia já vinha encarando reações de líderes mundiais de diversos países. Desde quando os movimentos do presidente russo, Vladimir Putin, de intensificar a presença de tropas na fronteira com a Ucrânia começaram, Estados Unidos e parte da Europa têm condenado as atitudes. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, aliança militar do Ocidente que conta com 30 membros, tem, inclusive, fornecido apoio logístico e militar à Ucrânia. Além disso, as reuniões convocadas em caráter de emergência do Conselho de Segurança da ONU e o posicionamento de embaixadores de todo o mundo deixam claro que Putin parece estar um tanto quanto isolado em termos geopolíticos. No entanto, o líder russo conta com o apoio de alguns aliados. Embora nenhuma nação tenha declarado apoio militar à Rússia com o envio de armamentos ou contingentes, alguns líderes mundiais já declaram abertamente que apoiam o país diante das tensões no leste europeu. São eles: primeiro, Belarus. Belarus tem uma posição estratégica muito importante no leste europeu, pois faz fronteira tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia. Por esta razão, Putin aproveitou os laços com o presidente bielorrusso, Alexandre Lukashenko, para conduzir testes militares no país. Os exercícios das tropas russas em Belarus elevaram as tensões sobre um possível conflito com a Ucrânia, já que o país poderia servir como caminho para o transporte das forças ao território ucraniano. Soldados russos foram mobilizados na fronteira bielorrusso-ucraniana e até chegaram a entrar na Ucrânia com o apoio do governo de Belarus. Quando Putin reconheceu a independência das regiões separatistas de Donetsk e Luhansk, no leste ucraniano, o Ministério das Relações Exteriores de Belarus afirmou que viu o movimento com respeito e compreensão. Segundo, Venezuela. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi incisivo ao declarar apoio aos movimentos de Putin na Ucrânia. Maduro afirmou que tem certeza de que a Rússia sairá dessa batalha unida e vitoriosa, e declarou todo o apoio ao presidente Putin e seu povo. Sem apresentar provas, o presidente venezuelano disse que a OTAN planeja cercar a Rússia e destruir o país. A Venezuela é historicamente uma grande aliada geopolítica da Rússia no mundo. O governo de Putin tem cooperação militar, econômica e estratégica com o país latino-americano, a quem fornece equipamentos militares e mantém laços econômicos. Terceiro, Nicarágua. Daniel Ortega, presidente da Nicarágua, foi um dos primeiros líderes mundiais a apoiar publicamente a posição da Rússia sobre a Ucrânia. Ortega disse que Putin estava certo ao reconhecer duas regiões separatistas do leste da Ucrânia como independentes. Tenho certeza de que, se eles fizerem um referendo como o realizado na Crimeia, as pessoas votarão para anexar os territórios à Rússia, disse Ortega, um oponente de longa data da influência dos Estados Unidos na América Central. Ortega disse também que a tentativa da Ucrânia de ingressar na OTAN representa uma ameaça à Rússia. Se a Ucrânia entrar na OTAN, eles dirão à Rússia que vamos à guerra, e isso explica por que a Rússia está agindo assim. A Rússia está simplesmente se defendendo, afirmou. O vice-primeiro-ministro da Rússia, Yuri Borisov, chegou a viajar na última semana para Nicarágua, Venezuela e Cuba, principais aliados russos na América Latina. Borisov pontuou que a Rússia aprofundaria os laços bilaterais com os três países. Quarto, Cuba. Embora tenha defendido uma solução diplomática para o conflito na Ucrânia, a Cuba criticou fortemente os Estados Unidos por imporem a expansão progressiva da OTAN em direção às fronteiras da Federação Russa. Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores cubano disse que os Estados Unidos aumentaram as ameaças contra Putin e por isso agravaram a crise. O governo dos Estados Unidos vem ameaçando a Rússia há semanas e manipulando a comunidade internacional sobre os perigos de uma invasão maciça iminente da Ucrânia. Forneceu armas e tecnologia militar, enviou tropas para vários países da região, aplicou sanções unilaterais injustas e ameaçou outras represálias, diz o comunicado. Vyacheslav Volodin, presidente da Duma da Rússia, a Câmara Baixa do Parlamento,
disse durante uma visita a Cuba que os Estados Unidos estão tentando reprimir os dois países com sanções injustificadas, de acordo com um comunicado transmitido pela televisão estatal cubana. Eles não querem ver uma Rússia forte, eles não querem que a Rússia seja autossuficiente, e o mesmo para Cuba. Eles não querem ver um povo livre, eles não querem ver um país independente. País, disse Volodin a parlamentares cubanos. Quinto, Síria. Em pronunciamento na TV estatal, o ministro das Relações Exteriores da Síria apoiou a decisão de sua aliada Rússia de reconhecer duas regiões separatistas no leste da Ucrânia. A Síria apoia a decisão do presidente Vladimir Putin de reconhecer as repúblicas de Luz e Donetsk e cooperará com elas, disse Faisal Mek. A Síria tem sido uma forte aliada de Moscou desde que a Rússia lançou uma campanha de ataque aéreo na Síria em 2015 e ajudou a virar a maré em uma guerra civil em favor do presidente Bashar al-Assad. O que o Ocidente está fazendo contra a Rússia é semelhante ao que fez contra a Síria durante a guerra terrorista, disse Mek. Irã. O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, disse ao presidente russo, Vladimir Putin, por telefone nesta quinta-feira, 24, que a expansão da OTAN era uma séria ameaça à segurança e estabilidade da região. A expansão da OTAN para o leste cria tensão e é uma séria ameaça à estabilidade e segurança de estados independentes em várias áreas, disse Raisi após o ataque militar da Rússia à Ucrânia. Espero que o que está acontecendo beneficie os povos e toda a região, completou. O país asiático não tem relações diplomáticas com os Estados Unidos desde a Revolução Iraniana de 1979. O mais preocupante país é a China. O presidente Vladimir Putin tem tentado se alinhar cada vez mais à China. Mas, neste momento, os chineses não relação a China está acompanhando de perto os últimos desenvolvimentos, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Hua Chunying. Ainda esperamos que as partes envolvidas não fechem a porta para a paz e se envolvam em diálogo e consulta e impeçam que a situação se agrave ainda mais, afirmou. O governo chinês, no entanto, evita classificar o movimento de Putin como invasão, e chegou a culpar os Estados Unidos por exagerar na perspectiva de expansão da OTAN para o leste europeu. Ao expandir a OTAN para o leste 5 vezes para a vizinhança da Rússia, entanto, o país asiático defende o diálogo entre ambas as partes e não declarou apoio formal aos atos de Putin nem à postura da OTAN. As preocupações legítimas de segurança de todas as partes devem ser respeitadas e abordadas. A porta para resolver pacificamente a questão da Ucrânia por meio do diálogo e da negociação não deve ser fechada, diz o governo chinês. Outras informações a qualquer momento. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para receber mais notícias. Um forte abraço. E até breve.